Olá, hoje nós vamos para o capítulo 13 do segundo livro das Crônicas. Hoje a gente vai tratar do reinado de Abias. Abias foi quem substituiu, quem sucedeu, Roboão. Então nós temos aí o rei Salomão. Quando Salomão morre, nós temos um dos seus servos, que é chamado Jeroboão, que junto com as 10 tribos criam o reino do norte, chamado Reino de Israel. Aí o reino do sul continua com as 2 tribos, Judá e Benjamim, tendo Roboão, o filho legítimo de Salomão, como rei, e agora o filho de Roboão, chamado Abias, ele vai assumir o trono. Lembra, o Abias, ele é um rei que reinou somente durante 3 anos. O cronista vai exagerar, dizendo que o reinado dele foi isso, foi aquilo e tal, sabe? Mas foi um reinado de 3 anos. Se opôs, ao reino do norte, tentou resgatar aquilo que foi perdido e levado pelo reino do norte, ataca o reino do norte da ilegitimidade dos seus sacerdotes e também do reinado, porque o reino do norte não tem um rei legítimo que descende de Salomão e, por consequência, de Davi. Então, é sempre esse ataque. O reino do sul sempre vai atacar o reino do norte, dizendo: vocês são ilegítimos, o rei de vocês não descendem de Davi, os sacerdotes de vocês não são sacerdotes verdadeiros, porque vocês demitiram todos os sacerdotes filhos de Arão e recebe qualquer um para ser sacerdote. Então, a gente vai ver. É um capítulo curtinho que trata de forma concisa o reinado de Abias, tá bom? Vamos lá, gente? Vamos ler primeiro, depois eu dou uma pequena explicação. Lembra você aquela dica que eu te dei? Sempre que você assistir ao vídeo, dá um like, um joinha aí, porque isso é bom, porque primeiro porque marca para você o que você já viu, e segundo, porque quanto mais você dá like nesses vídeos, mais eles são divulgados. E eu peço você que divulgue também, chamando e convidando mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente. Vamos ler? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. A gente vai ler então capítulo 13. É o reinado de Abias. No 18º ano do reinado de Jeroboão, lá do norte, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Maaca, filha de Uriel de Gabaá. Abias e Jeroboão fizeram guerra entre si. Abias encetou as operações com um exército de 400.000 valentes guerreiros de Escol. Jeroboão dispôs contra ele 800.000 valentes guerreiros de Escol. De pé, no alto do monte Seramaim, o que estava na montanha de Efraim, Abias gritou: escutai-me, Jeroboão e todo Israel. Não deveríeis vós saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus filhos, em virtude de uma aliança inviolável? Jeroboão, filho de Nabat, servo de Salomão, filho de Davi, orgulhosamente revoltou-se contra o seu senhor. Homens maus e perversos juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão. Roboão, que era jovem ainda e tímido, não pôde resistir-lhes. E agora pensais em oferecer resistência ao reino do Senhor, que está nas mãos do filho de Davi. Vós sois uma grande multidão e tendes convosco os bezerros de ouro que o Jeroboão fez para vós à maneira de deuses. Demitistes os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, instituindo para vós sacerdotes à maneira dos pagãos. Todo que veio com um novilho e 7 carneiros para se consagrar, tornou-se sacerdote dos falsos deuses. Para nós é o Senhor o nosso Deus e não o abandonamos. Os filhos de Arão é o que são sacerdotes a serviço do Senhor e são os levitas que desempenham as funções. Cada manhã e cada tarde queimam em honra do Senhor os holocaustos e o incenso aromático.
Os pães da proposição são dispostos na mesa pura e cada tarde são acendidas as lâmpadas do candelabro de ouro. É porque nós observamos a lei do Senhor, nosso Deus, enquanto vós o abandonastes. Vede, Deus e seus sacerdotes estão conosco à nossa frente e temos as trombetas retumbantes para fazê-las soar contra vós. Israelitas, não luteis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque isso não vos trará nenhuma felicidade. Então Jeroboão executou uma manobra com as tropas colocadas em emboscada, dando uma volta para surpreender o inimigo pelas costas, de sorte que seu exército fazia frente a Judá e a emboscada se encontrava à retaguarda. As tropas de Judá, ao se voltarem, viram-se atacadas pela frente e pela retaguarda. Invocaram então o Senhor enquanto os sacerdotes tocavam trombeta. Judá soltou o grito de guerra e enquanto ecoava esse clamor, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram diante dos homens de Judá, as mãos dos quais Deus os entregou. Abias e seu exército fizeram uma grande matança. 500.000 guerreiros escolhidos do campos de Israel tombaram feridos de morte. Isso foi, naquele tempo, humilhante para os israelitas, enquanto que os filhos de Judá obtiveram a vitória porque se apoiaram no Senhor, o Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão e dele arrebatou várias cidades, Betel, Jesana e Efron, assim como as localidades que delas dependiam. No tempo de Abias, Jeroboão não se estabeleceu. O Senhor o feriu e ele morreu enquanto o poder de Abias aumentava. Abias tomou por esposa 14 mulheres, gerou 22 filhos e 16 filhas. O restante dos atos e feitos de Abias, assim como suas palavras, está relatado nos discursos do profeta Ado. Muito bem, o que nós temos aqui? Nós temos Abias, um rei que reinou somente 3 anos. Tá bom, mas enfrentou Jeroboão. Numa batalha em que Jeroboão tinha o dobro de soldados e uma estratégia de guerra muito bem feita. Mas Jeroboão ouviu um monte de coisa que Abias falou. E Abias conclamou todo o povo e falou para o povo de Israel: vocês estão errados, porque Jeroboão se revoltou contra Salomão, seu servo. Ele era servo de Salomão, aproveitou que Roboão, o filho de Salomão, era muito tímido, não tinha tanta articulação política e se revoltou, aproveitando isso, juntou as 10 tribos do norte e criou o reino de Israel. Mas Abias não deixa por menos, fala: vocês estão errados, vocês israelitas, o reino do norte, estão se colocando contra aquilo que Deus pediu, estão se colocando contra aquilo que Deus ordenou que o rei fosse da linhagem de Davi, elegeram um rei para vocês que é um rei ilegítimo chamado Jeroboão, criando uma dinastia que não tem nada a ver com Davi. E o pior, vocês demitiram os sacerdotes. Os sacerdotes têm que vir da linhagem de Arão. Vocês demitiram, mandaram embora os levitas que oficiavam as cerimônias e o culto. E qualquer um que chega aí pode fazer culto, qualquer um que chega aí pode ser sacerdote. Pior, ou seja, é em Jerusalém que está a arca, é em Jerusalém que estão ali o altar, e vocês estão fazendo cultos a bezerros de ouro, a deuses falsos. Abias fala tudo. Só que aí é o seguinte, nós temos um embate entre Abias e Jeroboão. Jeroboão arma uma estratégia, como a gente já estudou aqui. Aquela estratégia vem aqui pela frente, enquanto isso a retaguarda está sendo armada para pegar os dois. Assim. É uma estratégia muito usada naquele tempo, eu já disse também usada pelos romanos, mais tarde,
Aqui você vem com um grupo aqui, e aí enfrentando o seu inimigo aqui. Enquanto isso, uma emboscada é criada por trás. E o que eles fizeram? Jeroboão estava aqui, Roboão com Judá estava aqui e Jeroboão viria pela retaguarda. O que acontece? Nesse momento, diz a Bíblia, que Deus vem e dá a vitória para Judá. Porque os homens de Jeroboão, do Reino do Norte, eram o dobro daquilo que o Reino do Sul, Judá, tinha. E, no entanto, enquanto os sacerdotes verdadeiros tocavam as trombetas, o que acontece? Deus dá a vitória para Judá. E Jeroboão e Israel, né, o Reino do Norte, é arrasado. Muito bem, quero explicar uma coisa para você, é o seguinte, aqui diz assim, e Jeroboão morreu e pá, porque Abias foi um grande rei, 14 mulheres e tal. O cronista aqui dá uma exagerada no reinado de Abias. Na verdade, Abias morre até antes de Jeroboão. Jeroboão vai morrer depois. Mas o cronista tenta dizer que o Abias é o bambambam. Não é bem assim. Abias é um rei bom e tal, mas não é essa coisa, né? Reinou durante 3 anos só e logo depois o reinado vai continuar com o seu filho. Mas aqui é um certo exagero do reinado de Abias, tá bom? Vem cá com algumas coisas que eu preciso falar para você. Versículo 5, atenção. Versículo 5. São coisas... isso aqui, é o Abias falando para o pessoal. Não deveríeis vós saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre o reino de Israel a Davi e seus filhos? Ou seja, então, se o reino de Israel foi dado a Davi e aos seus filhos, não pode um rei que não é filho de Davi, da descendência de Davi, ser rei. Portanto, esse Jeroboão aí, é um usurpador, né? Aí, aqui, em virtude de uma aliança inviolável, uma aliança inviolável. Deixa eu falar uma coisa. O termo aqui usado no original é em uma aliança de sal. Eu não sei se na sua Bíblia está escrito isso, mas em uma aliança de sal. A aliança de sal, gente, é uma aliança consagrada pelo sal. Isso você vai ver em Números capítulo 18. Números capítulo 18. Uma aliança consagrada pelo sal. Uma aliança consagrada pelo sal é uma aliança que nunca pode ser quebrada. É uma aliança inviolável. E aqui fala, Deus prometeu que quem seria rei seria Davi e a sua descendência. E isso nunca pode ser quebrado, nunca pode ser violado. Portanto, o rei do Reino do Norte é um rei ilegítimo. Vamos lá, versículo 9. Onde está? A 9 aqui. 9. Demitistes os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, e os levitas, instituindo para vós sacerdotes à maneira dos pagãos. Todo o que veio com um novilho e 7 carneiros para se consagrar tornou-se um sacerdote dos falsos deuses. Aqui é uma acusação muito séria, porque aqui Abias está acusando que os sacerdotes do Reino do Norte de Israel são sacerdotes ilegais, ilegítimos. Por quê? Porque falou assim, o que vocês fizeram? Vocês pegaram os sacerdotes verdadeiros que descendem de Arão e mandou todo mundo embora. Vocês pegaram os levitas, que realmente são aqueles que oficiavam o culto, e mandou embora. E aí vocês fazem o seguinte, qualquer um que chega para ser sacerdote é sacerdote, basta chegar com 7 carneiros e uns bois aí e pronto, é sacerdote. Ou seja, não é legal. Aqui ele acusa o Reino do Norte, o Reino de Israel, da origem ilegal dos sacerdotes, tá bom? E aqui tem uma coisa interessante. E aí ele fala assim, por quê? Olha o que nós fazemos. Versículo 11. Cada manhã, aqui. Os filhos de Arão, sacerdotes, cada manhã e cada tarde, queime em honra do Senhor os holocaustos e incenso aromático. Os pães da proposição são dispostos na mesa pura.
À tarde são acendidas as lâmpadas do candelabro. É porque nós observamos a lei do Senhor, nosso Deus, enquanto vós o abandonaste. Aqui uma outra acusação séria. Nós guardamos as observâncias, nós guardamos aquilo que o Senhor pede de nós. Vocês do norte, vocês do reino do norte, vocês do reino de Israel, não guardam as observâncias. E quais são as observâncias? Olha que interessante. Ele descreve as observâncias que são mantidas no reino do sul, no reino de Judá. Sacerdotes são descendentes de Arão. Levitas é que desempenham as funções. Os holocaustos são feitos a cada manhã e a cada tarde. O incenso é colocado conforme a prescrição. Os pães da proposição são trocados a cada semana e a cada tarde são acesos os candelabros. Ou seja, no norte vocês não fazem nada disso. Primeiro porque no norte não tem templo. Depois no norte não tem arca. No norte não tem sacerdote, no norte não tem levita. Então vocês não observam nada. Quanto a nós, observamos tudo direitinho. Tá bom? E o versículo 21, aqui, aquele que eu tinha dito para você. O Senhor o feriu e ele morreu, enquanto o poder de Abias aumentava. Abias tomou por esposas 14 mulheres, gerou 22 filhos e filhas. Olha aqui. Enquanto o Senhor feriu de morte, o Jeroboão morreu enquanto o poder de Abias aumentava. É aquilo que eu falei, que aqui dá uma exagerada bastante. Na verdade, Abias morre antes de Jeroboão, aí ele diz assim, o Jeroboão morreu e o poder de Abias só aumentava, só aumentava. Não é bem assim. Abias durou 3 anos somente, reinou durante 3 anos, então não é, esse é um certo exagero do cronista, né? Do cronista. Isso que é importante a gente lembrar, né? É importante lembrar o seguinte, esse texto traz o reino de Judá, o reino do sul, com metade de homens, metade do poder de fogo e de batalha que o reino do norte tem. E mesmo assim eles vencem. E por que eles vencem? Por quê? Porque Deus estava com eles. Isso faz a diferença do povo do reino do sul. O reino do sul ficou somente com 2 tribuzinhas, Judá e Benjamim. E mesmo assim, por se manter fiel a Deus, é um reino vitorioso. O que faz a diferença na vida da gente não é a gente ter mais poder. O que faz a diferença na vida da gente é a gente estar ao lado de Deus. Et crutim Domini, fugit partes adversa. Vincit eleo de tribiuda, radicis Davide.